Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Patrimônio Público, Materiais e Logística. Nesta segunda aula, vamos entender alguns conceitos do processo de compras. Gestão de compras. A estrutura das organizações pode ser interpretada como uma extensão física do pensamento do gestor, que se manifesta fisicamente por uma relação de poderes e atribuições. A representação física das relações de poder e de dependência entre essas pessoas é chamada de organograma. Nas organizações públicas, encontramos formas diferentes de nomear os departamentos responsáveis pela atividade de compras e de gestão de materiais, tais como Departamento de Compras, Engenharia de Compras, Central de Compras, Gestão de Materiais, Departamento de Logística e por aí afora. A organização pública deve ser vista como um sistema, onde não existe, nenhum departamento mais importante do que o outro. A terceirização. Existe certo modismo atualmente em se terceirizar, de remeter tudo quanto possível à organização para ser feito fora, por outras pessoas, sem refletir muito sobre a questão. A decisão de se fazer externamente deve ser considerada quando não haja capacidade marginal disponível. Os fatores custo, qualidade, rapidez, confiabilidade e flexibilidade servem de parâmetro para apoiar a escolha da decisão. A evolução da gestão de materiais. Após a reconstrução dos países arrasados pela Segunda Guerra Mundial, a relação entre oferta e demanda se alterou drasticamente. Na medida em que as organizações públicas assumiam características de um Estado centralizador, percebiam que seus resultados deviam de ser suficientes para se concentrar nos processos internos, na busca de eficiência e eficácia. O sociólogo Max Weber propôs que a burocracia seria a melhor forma de administrar países e governos, por conseguinte, organizações. As ideias de Weber tiveram ampla aceitação e passaram a dominar as funções públicas. A gestão estratégica. O uso de ferramentas estratégicas pela administração permite que as organizações tenham melhores resultados operacionais nas políticas públicas de curto a longo prazo. O uso da estratégia na administração foi mais uma das formas de se buscar vantagem em um mercado altamente competitivo. Na administração estratégica, afirma-se que deve transformar as ameaças externas em oportunidades externas, ou seja, a ameaça representada pelo fornecedor, a inconstância, na oportunidade, a parceria, com o fornecedor. Isto exige uma mudança radical na maneira de se ver a relação entre a instituição pública e o fornecedor. Custos. Se os custos são um problema para as organizações públicas, a redução do tamanho dos estoques e a melhoria no processo de compras, sem prejudicar as operações, é um objetivo a ser conquistado. Uma das formas de se diminuir o tamanho dos estoques é eliminar a incerteza do reabastecimento, ou seja, aumentando a confiabilidade da entrega do fornecedor. Outra forma é aumentando a rapidez da entrega, mas isso também pode significar aumento de custos. Se o fornecedor pode ser mais flexível na entrega, estas também é um ponto que permite ganhos ao Estado. Ou seja, cada vez que a organização tem a possibilidade de que aquele material chegue a ela da maneira mais ágil possível, mas sem encarecer essa entrega, isso é um ganho para essa organização. Como, por exemplo, uma cantina de escola, ela não tem total condição de armazenar grandes quantidades de alimento, até porque isso representaria um risco muito elevado de se perder algum desses materiais. E por isso é interessante que o fornecedor garanta à instituição a capacidade de entregar em tempo hábil aquele produto e, sempre que possível, diminuindo assim a quantidade a ser estocada. Estoque de produção é aquele que protege, no caso,
a organização pública contra a falta de insumos necessários para o funcionamento dos processos. Este tipo de estoque impede que a organização pare de transformar. Os estoques de produção servem para diminuir o risco e a incerteza de abastecimento. Isto ocorre nas organizações e pode ser significativamente oneroso. Normalmente, são planejados para atender certos períodos de faltas. Por exemplo, na área hospitalar, sabemos que os materiais utilizados em salas cirúrgicas e outros procedimentos médicos são bastante caros. No entanto, esse material não pode faltar. Então, essa quantidade de material no processo tem que ser bem discutida e planejada para que não cause interferência no processo de atendimento aos clientes, que no caso são os usuários do sistema hospitalar. Estoques intermediários são aqueles que ocorrem por meio do processo e são decorrentes dos descompassos que ocorrem entre diversas etapas do processo, como falhas em equipamentos, ritmos diferentes de trabalho entre etapas nos processos, não conformidade de qualidade dos materiais, absenteísmo e outras causas. Normalmente, esse tipo de estoque não é planejado. Esse tipo de estoque não costuma ocorrer muito nas organizações públicas. Isso é mais típico da organização privada, como, por exemplo, no processo fabril, onde se produz vários tipos de produtos que um depende do outro. Um serve de matéria-prima para o passo seguinte. Mas se o passo seguinte acaba sendo interrompido por uma quebra de máquina ou outro tipo de interferência, aquele produto que é produzido antes acaba sendo estocado, ou seja, a sua produção acaba por não parar e acaba gerando um estoque intermediário, que será dado continuidade quando o maquinário ou o processo seguinte for normalizado. Estoques de ciclo. Este tipo de estoque é planejado para que o tempo no qual os produtos produzidos ficam disponíveis seja maior que o tempo necessário para o consumo. Como você pode ver no gráfico do slide, também chamado gráfico dente de serra, porque essa figura lembra bem uma serra, os dentes de uma serra, você pode ver que existem intervalos determinados entre o processo de produção desse material e o tempo no qual ele é consumido, ou também no tempo em que ele é adquirido e é consumido. Como, por exemplo, materiais de escritório. Se existe uma compra de resma de papéis, existe o consumo desses papéis. Então, o setor de compras tem que planejar o tempo no qual esse material vai ser entregue na organização e o tempo que ele será consumido, ou seja, o tempo que esses papéis serão utilizados em impressões, ou seja, no dia a dia da organização. E esse comportamento de compra, ou seja, desse estoque e o tempo de consumo, é representado através desse gráfico que você vê no slide. Gestão de compras. Vamos estudar o funcionamento de uma caixa d'água. Existe uma taxa de vazão de entrada, que chamaremos de VE. Da mesma forma, existe uma taxa de vazão de saída, chamada VS. Dentro da caixa existe uma quantidade de água, um estoque, que chamaremos de estoque, claro. Esse exemplo que você vê no slide é a melhor maneira de se entender como é que funciona o estoque. Existe uma entrada, que no exemplo, na figura, você pode ver que é um volume, ou seja, um encanamento que fornece água para a caixa d'água, e existe uma saída, que é a espécie do outro encanamento por qual o usuário utiliza esta água. E essa água acumulada, podemos fazer referência ao que seria o estoque da organização. Controle de estoque. O último que entra é o primeiro que sai. O EPS. Os produtos estocados podem ter características que afetem a forma como são controlados. Os últimos itens podem ser misturados com os já existentes, sem que isto represente problemas. Esse tipo de manuseio de estoque, o EPS, pode ser mais facilmente compreendido como, por exemplo, materiais de escritório, canetas, réguas, papéis. Ou seja, se você misturar esses produtos, um não vai afetar a existência do outro, ou seja, esses produtos não são perecíveis, então não importa a ordem a qual vai sair, se foi aquele primeiro que foi comprado ou se foi o último que foi comprado. Isso não vai interferir de maneira nenhuma
na continuidade do estoque. Já no modo seguinte, primeiro que entra é o primeiro que sai, o PEPS, os outros itens podem sofrer ação do tempo. Neste caso, devem ser respeitados os prazos máximos de armazenagem, que ainda garantem o uso dos produtos em condições, ou seja, validade. Uma variação do sistema PEPS é chamado o primeiro que expira, em relação à validade, é o primeiro que sai. Esse tipo de gestão de estoque é mais utilizado em produtos perecíveis, como alimentos, pois a validade é muito importante. Então, aquele que foi adquirido primeiro será o primeiro a estragar. Então, ele tem que ser o primeiro a ser consumido. A curva ABC. Com a determinação dos limites A, B e C, o gestor pode tomar algumas medidas para controlar os estoques de forma mais objetiva. Os itens A devem ser auditados periodicamente, pois representam poucos itens e de importância para custos. Estes itens são aqueles que tiram o sono do gestor, onde estão a maior parte dos recursos. Já os itens classificados como B serão auditados com a frequência um pouco menor, e ao final os itens avaliados como C podem ser auditados em períodos mais dilatados, pois representam muitos itens, mas de pouco valor de uso. Vamos tomar como exemplo uma fábrica que possui máquinas de grande valor e também ferramentas de valor menor. As máquinas mais caras podem ser chamadas de A, pois elas representam um valor muito elevado dentro da organização. Então, esses produtos têm que ser verificados, sua quantidade cada vez mais. Já os itens de menor importância, que podem ser chamados de C, são aqueles cujos valores não vão acarretar em grandes prejuízos à organização. Então, eles podem ser conferidos cada vez menos pela pessoa que audita esse estoque. O lote econômico de compras. Embora uma compra grande possa representar uma economia devido ao preço negociado ser menor do que em compras pequenas, nem sempre será possível este nível de compras, pois existe um custo de armazenagem que se eleva à medida que aumenta a quantidade estocada. Para evitar o incômodo ao orçamento e não prejudicar as operações, as organizações estipulam um volume ideal de compras, chamado lote econômico de compras. Ou seja, nem sempre será possível negociar grandes quantidades de produtos, pois o local de armazenagem pode ser que não comporte, ou pode ser que esse produto a ser adquirido seja perecível. Então, para que a organização consiga fazer uma gestão perfeita, é necessário que ela estipule uma quantidade a ser comprada para que ela adquira esse produto, utilize durante um determinado período, que ela vai prever, e antes que esse produto acabe, ela já esteja fazendo a nova compra. Ou seja, esse ciclo vai se repetir, né? Esse ciclo onde ela compra esse lote econômico, essa quantidade única de produto. Bem, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais.